Olá pessoal, tudo bem? Olha só, a gente vai encerrar com esse vídeo, com esses slides, as três gerações do modernismo brasileiro. Nós vamos iniciar hoje os estudos da terceira geração, que também é conhecida como fase pós-modernista e também é chamada de geração de 45. Justamente porque ela se inicia no ano de 45 e se estende até 1980. Meu nome é Adriana Paula, eu sou professora de língua portuguesa de vocês. Nós vamos dar início aos estudos da última fase do romantismo brasileiro. Vamos lá? Então, antes da gente começar a falar sobre algumas características dessa fase e ainda dos aspectos contextuais que envolvem a geração de 45, é bom lembrar que alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 60, como a gente vê aí no slide. Outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvido na Semana de 22. A prosa, tanto no romance quanto nos contos, buscam a literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, com um destaque muito especial para a autora Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, o regionalismo, aquele desenvolvido pela segunda geração, particularmente nas obras que nós estudamos, como Vidas Secas, esse regionalismo ele vai adquirir uma nova dimensão, uma dimensão extremamente singular com Guimarães Rosa e sua recriação dos costumes e da fala sertaneja, que irá possibilitar mergulhar fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Então vamos dar uma olhadinha no contexto histórico da terceira geração modernista. O momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações, ou seja, é a fase de redemocratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo, que durou de 37 ao ano de 45, que foi implementado pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 45 é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem início aí a Guerra Fria dos Estados Unidos e da União Soviética e a corrida armamentista. Nós podemos perceber no cenário nacional uma democratização política e o desenvolvimento econômico com o governo de JK, a criação do Congresso Brasileiro, de escritores. Em 45 a gente assiste à morte de Mário de Andrade, um dos maiores representantes do modernismo brasileiro. Vemos ainda Jânio Quadros assumir o poder no nosso país. Temos ainda a criação do Teatro de Arena e do Centro Popular de Cultura no cenário cultural brasileiro. E esse contexto histórico da terceira fase, da geração modernista, ele pode se estender aí até 1970, quando a gente vai assistir também aí o início do processo da ditadura militar, porque logo depois, em 64, nós sofremos o golpe da ditadura, tá certo? É bom dar uma lida nesses aspectos, porque esses contextos históricos, eles sempre surgem nas questões relativas à literatura modernista, especialmente as gerações segunda e terceira, né? Segunda e terceira fase do modernismo brasileiro, tá bom? Então, pessoal, já que a gente conheceu o contexto histórico, ou pelo menos parte dele, é bom atentar para as características dessa geração. As principais características da terceira geração modernista são o academicismo, ou seja, aquela escrita muito mais formal, com um caráter muito mais voltado para o meio acadêmico, e aqui vale lembrar, a gente está falando de academias de letras, né? Aquelas instituições que foram criadas para prestigiar, digamos assim, o cânone da literatura.
o academicismo, né, em oposição ao cotidiano, ao que é popular, a linguagem mais comum do dia a dia. O passadismo e o retorno aos modelos literários do passado, oposição àquela liberdade formal que foi tão cara aos modernistas da primeira geração, experimentações artísticas, especialmente na ficção, o realismo fantástico, o retorno dos contos fantásticos. E aí vale lembrar que muitos aspectos do maravilhoso e do fantástico são trazidos de volta para essa literatura. O retorno à forma poética e a valorização da métrica e da rima, especialmente o soneto. A influência do parnasianismo e do simbolismo nessa geração de poetas da terceira fase modernista. Inovações linguísticas e uma presença muito forte da metalinguagem, ou seja, ou da metapoesia, da poesia falando da própria poesia ou da linguagem explicando a própria linguagem. A gente vai perceber também nas obras do Guimarães Rosa a presença do regionalismo universal, a temática social e humana profundamente tratada nessas obras, como nós iremos ver em Clarice Lispector. O fantástico está muito perceptível nas obras da Lígia Fagundes Telles e esse regionalismo universal em Guimarães Rosa. Também vamos ter aqui uma linguagem mais objetiva, mais seca, mais dura. Essas são marcas da literatura da terceira geração. De um modo geral, a prosa é dividida em prosa urbana, prosa regionalista e prosa intimista. E elas são marcadas, caracterizadas, no caso da prosa urbana, principalmente pela ambientação dos espaços da cidade, em detrimento do campo ou do espaço agrário. E nesse estilo destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. A prosa regionalista absorve, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista, e a gente tem isso muito marcado na obra de Guimarães Rosa. Por fim, a prosa intimista é determinada pela exploração de temas humanos, mais íntimos, psicológicos e subjetivamente falando. Esses aspectos são muito marcantes tanto nas obras de Clarice Lispector quanto nas obras de Lígia Fagundes Telles. Então, meus amores, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais autores dessa geração e como vocês podem ver aí, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, e ali a gente tem o Ariano Suassuna e o Mário Quintana, eu vou explicar depois por quê. Antes disso, é necessário falar um pouquinho a respeito dessa poesia modernista da terceira geração. Porque, embora a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado pelos autores dessa geração, a poesia é representada mediante aspectos de equilíbrio. E nessa geração nós temos um dos maiores nomes da poesia, da literatura brasileira, que é João Cabral de Melo Neto, um pernambucano que escreveu, entre outras coisas, Morte e Vida Severina. Os poetas dessa geração eram chamados de neoparnasianos, porque faziam produções bem ao estilo dos poetas do parnasianismo. Preferiam escrever sonetos ou textos de formas fixas. Havia uma preocupação com a estética, com a metrificação e a versificação, a busca da perfeição e um certo culto à forma. E aí, nesse cenário, o Mário Quintana entra, porque a primeira obra do Quintana é de 1940, chama A Rua dos Cataventos. É um livro composto somente por sonetos. Então, ele entra aí nessa geração de 45, porque ele publica a primeira obra em 1940, tá bom? E o Ariano Suassuna vai entrar um pouquinho mais na frente, com esse regionalismo universal que a gente vai perceber também em Guimarães Rosa. Bom, então, já que nós chegamos aqui aos autores, nós vamos fazer uma rápida resenha dos principais autores dessa geração. Lembrando que a gente vai ter um outro vídeo, um outro slide,
fazendo a análise de alguns textos desses autores para que a gente possa se inteirar um pouco melhor do modo como eles escreviam e das características das suas obras. João Cabral de Melo Neto é considerado o poeta engenheiro, tal qual um engenheiro que constrói sua poesia de maneira mais racional e equilibrada. Ele foi também um dos proeminentes autores da geração de 45, se destacou na poesia, mas a sua obra mais emblemática, a sua obra mais conhecida e a mais cobrada no Enem é Morte e Vida Severina, com uma temática nordestina que denota, que apresenta toda a sua preocupação com a realidade do sertão, obra na qual ele faz uma extensa crítica social ao menosprezo do país com relação à gente do Nordeste. A segunda autora dessa relação é Clarice Lispector. Clarice Lispector é ucraniana, ela não nasceu no Brasil, mas se naturalizou brasileira. Morou no Rio de Janeiro durante longo tempo. Se destaca tanto na prosa quanto na poesia, mas os seus textos mais conhecidos são aqueles que ela apresentou em forma de romance, Perto do Coração Selvagem, A Cidade Sitiada, Paixão segundo GH e A Hora da Estrela, que inclusive virou filme, né? Uma película cinematográfica produzida por um cineasta brasileiro que vale a pena ver e, se eu não me engano, está lá disponível no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês lá no Classroom. A sua obra, a obra da Clarice Lispector, é intimista, é aquela obra de cunho psicológico, de análise do interior das personagens. Já o João Guimarães Rosa foi um dos maiores escritores que o Brasil já possuiu. A maioria das suas obras são ambientadas no sertão. Sagarana é uma obra lida em vários idiomas, publicada em 1946, mas a sua obra mais conhecida é Grande Sertão Veredas, que virou seriado e filme pela TV Globo. Eu também vou deixar o link para vocês, porque aparecem muitas questões relacionadas a Grande Sertão Veredas nas provas do Enem. Bom, o Ariano Suassuna, eu tinha comentado com vocês lá no começo, que ele entra aqui porque ele começa a escrever aí por volta de 49, já quase década de 50, e vai mais ou menos aí até a década de 60. A obra mais conhecida do Ariano Suassuna, que é um grande defensor da cultura popular brasileira e que escreve usando uma linguagem muito regionalista, a sua obra mais conhecida é Alto da Compadecida, que traz como conteúdo o fantástico, o maravilhoso e muitos elementos da religiosidade do povo do interior, especialmente do sertão brasileiro. Então, vale a pena dar uma olhada com carinho nas obras do João Cabral de Melo Neto, do Ariano Suassuna, do João Guimarães Rosa, e vale lembrar que a Clarice Lispector, embora se destaque por ser romancista, as suas obras mais conhecidas são contos, inclusive a coletânea de conto Laços de Família, que se tornou também um seriado na TV Globo. A gente vai ainda estudar, analisar e conversar sobre alguns textos desses autores nas nossas próximas aulas, tá bom? Um grande abraço, meus amores. Fiquem bem, um beijo, estudem, façam as questões e leiam o material de apoio, tá bom? Tchau!